Olá pessoal, estou novamente aqui no meu jardim secreto e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem descontraído. Acabei de acordar e já vim direto para cá para gravar. Então, por que é que sulista gosta tanto de chimarrão, né? A verdade é que eu queria trazer um assunto um pouco mais amplo e maior do que isso com esse texto. Tinha uma certa esperança de chamar a atenção com esse texto, porque é muito comum ouvir que o chimarrão faz parte da cultura gaúcha, que ele é a cultura gaúcha de certa forma, e é verdade, mas isso por si só é uma coisa mais complexa, porque, por exemplo, não é só o ato de beber chimarrão que vai constituir a cultura gaúcha, não é só o ato de fazer aquilo que vai tornar aquilo lá uma coisa necessariamente cultural, uma coisa necessariamente que vai que vai unir um povo. O que acontece é que existe toda uma ritualística que une as pessoas e é por isso, inclusive, que o gaúcho é tão chato com o chimarrão. Que tem todas essas regras. Há um carro passando para atrapalhar meu áudio. Vamos lá, amigo. Isso, passa. Muito bem. Todas essas regras, todos esses ritos, toda essa coisa desnecessária é uma coisa que une as pessoas em um ritual onde as pessoas entendem aquilo e sentem aquilo juntas. É uma coisa que as pessoas fazem como um povo, como um coletivo. É uma coisa antiga também, é uma coisa que acontece há tanto tempo no Rio Grande do Sul que se cria uma espécie de memória ancestral a respeito. Já foi a sede de socialização, de descanso de muitas pessoas. E assim se cria uma coisa importante, mesmo que seja só um. Não, Deus me livre de dizer isso para um gaúcho, mas mesmo que seja só um chá, né? Para mim não é só um chá, para mim é um ritual da cultura onde eu nasci. E o que é realmente uma cultura, né? Existe essa ideia de que a cultura é tudo que expressa o modo de viver de um povo. E eu acredito nisso. Porém, nesse sentido, dá pra dizer que existem culturas mais profundas do que outras, certo? Culturas mais que agregam mais ao povo, que agregam mais profundidade, mais nuance, que coisas como, no caso eu, um jovem de 22 anos, posso beber chimarrão e isso pode ser uma coisa cultural do meu povo. Isso não necessariamente é profundo, mas talvez um talvez um leitor de Dostoiévski na Rússia consiga se identificar com aquilo de maneira profunda e possa não ter experienciado nenhum male da guerra ou da ditadura ou de nada que aconteceu na época que os livros do Dostoiévski se passam. O que eu quero dizer é que a cultura condensa experiências, condensa vivências. A cultura, a cultura, ela tende a, ela tende a gerar um patrimônio cultural. Vou usar o Dostoiévski de exemplo de novo. Os livros do Dostoiévski são um patrimônio cultural da cultura eslava, da cultura rússia, que de alguma forma Dostoiévski, com as experiências de vida que ele teve e com a capacidade dele de perceber o mundo ao seu redor e talvez até mesmo captar as experiências de outras pessoas daquela época e até talvez do passado, ele condensou essa cultura em uma obra. Essa obra então virando um patrimônio cultural. E quando um povo tem essas experiências condensadas no seu essas experiências ricas e fortes de sofrimento e romance
experiências de vida extremamente marcantes condensadas em uma obra, é extremamente argumentável que a cultura se torna rica. É por isso que eu acho que existe tanto uma briga a respeito do que é ou não é cultura, sabe? Eu acho que as pessoas focam muito na ideia de que uma coisa é ou não é cultura, ou que uma cultura é melhor ou pior que a outra. Talvez, na verdade, exista a necessidade de admitir que a cultura pode ser muito, ela pode agregar muito para as pessoas, os indivíduos e a sociedade, e ela também pode não agregar em nada, nada, de que agrega uma cultura, extremamente banal, mas não significa nada não agregar nada. Não é um problema não agregar nada. O problema talvez fosse a falta de patrimônio cultural que agregue realmente. Cultura pode ter qualidade. Se cultura pode ter qualidade, ela também pode ter a falta de qualidade, não pode? Afinal, se uma coisa pode ser boa, ela pode ser ruim também. Eu pessoalmente acredito que cultura pode ter qualidade. E também a falta dela. Mas eu não acho que isso é tão importante assim, sabe? Eu acho que as pessoas dão crédito demais pro que significa cultura de qualidade. Daí, escutando esse discurso meu, você pensa, talvez, crítico, hipotético que eu inventei agora. Você pensa, ele só quer falar bem dos países europeus, dos países desenvolvidos. A cultura, ela é um produto do desenvolvimento? Eu acho que não, porque eu noto que as obras substanciais que agregam, as obras artísticas, no caso eu tô falando, mas podem ter outras coisas também, como rituais do povo, eles acabam surgindo perante a miséria muitas vezes. O próprio Dostoiévski, que eu falei agora, é um exemplo. Dostoiévski é um exemplo para tudo que é bom, né? Existe a possibilidade, acabei de me tocar, da minha fumaça estar cobrindo a câmera inteira. O que eu posso fazer se isso estiver acontecendo? Eu não tô vendo o vídeo. Resolvi usar a câmera frontal para ver se conseguia uma qualidade boa e vocês poderem observar toda a porosidade da minha pele. Outras perguntas sobre cultura, talvez, que possam surgir. Nossa. Eu tenho que me cuidar muito para não cobrir totalmente a minha cara com a mão. Olha lá, eu vou mostrar pra você. Aquilo ali é o pôr do sol. Maravilha, né? Eu podia estar vendo agora, lá na praia, bem de perto. Mas eu acho que gravar vai ser mais produtivo, sinceramente. Dá pra me ver? Nicotina, cafeína e conversa sobre cultura. Vocês devem achar que eu sou um grande conservador, não é? Eu não tenho ideologia política. Aqui nesse canal a gente não acredita muito em ideologias. A gente, eu digo eu, né? Eu não sei no que vocês acreditam, mas eu acho que as ideologias tendem a bitolar as pessoas.
Eu acho que as ideologias tendem a fazer as pessoas lutarem a guerra de outros, sabe? A guerra de pessoas que normalmente têm mais influência no mundo, como presidentes, ditadores, bilionários, essas coisas aí, né? Pessoas que assim, estão tentando construir um legado, tentando impactar o mundo. Eu não me importo tanto com impactar o mundo, eu me importo com impactar indivíduos, sabe? Eu me importo com tudo aquilo que envolve o indivíduo descobrir dentro de si uma coisa superior. Porque, tanto que realmente eu tento só falar de assuntos que eu descobri que me elevaram de alguma forma. O que é um desafio, porque no YouTube tem toda essa cultura de crescer o canal, conseguir inscritos, conseguir visibilidade. De certa forma, o meu canal está competindo com todos os outros canais na plataforma. O que é uma coisa que assombra até certo ponto a minha geração. A competitividade, o globalismo, tudo junto numa coisa só, todo mundo competindo um com o outro. Eu acho que esse canal é justamente um projeto que de alguma forma quer ir contra isso, sabe? Eu desejo que esse canal seja uma coisa individual, uma coisa sobre pessoas, sobre indivíduos tentando ser originais, ser autênticos. Nossa, o pôr do sol tá lindo até daqui. Ai, não vou olhar pro sol, né? Queimar minha retina. Talvez o assunto acabe, hein? Talvez seja só eu e meu chimarrão agora.